pode contratar. O transfer ban é o seguinte, o Corinthians não pode inscrever ninguém. Então quem é que vai querer jogar num time que você não pode ser inscrito? Não adianta contratar. Aí era o caso de ir atrás do Léo Príncipe agora. O Léo Príncipe seria uma boa agora, entendeu? Por quê? Porque contrataram ele na época e não jogou nenhum jogo, entendeu? Então contratar pode, mas não pode escrever. Ou nesse momento o Salve, transfer ban do corintiano, Corinthians... beleza? Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre os transfer ban do Corinthians e vamos ver os envolvidos, beleza? Essa é a informação de hoje, né? Dos jornalistas aqui, dos apresentadores, beleza? Meu nome é Cal e já se inscreve no canal, fechou? Bora lá. Respeito ao Félix Torres, por Dívida essa do história do Corinthians Santos na Laguna, tem que pagar essa grana. Se os mexicanos não aceitarem um acordo, fica ruim pro Corinthians. E tem um prazo para resolver essa parada. Eu acho difícil eles aceitarem um acordo, hein? Porque já foi feito um acordo, né? E só está na situação porque o Corinthians não cumpriu o primeiro acordo. Deu a entrada de 2 milhões. Pagou 2 prestações. E não pagou mais nada. Olha, o valor inicial é 24, pagar, já pulou para 33, quase 34. E o problema é o seguinte, é o que está chegando, é uma linha de produção. É uma linha de produção. Cara, é impressionante. Rojas foi embora 40 milha. Garro, mais 23 milha. Olha os juros ali, os juros embaixo. Não, juros é assustador. Juros no Matias Rojas, 5% ao ano é juro de BNDES, não tá ruim. Mas o problema Aí o Garro, 40 milhões, 18%. 1,5 por mês. Pô, nem aplicação de banco, você tem muito dinheiro, paga isso, cara. Pô, se eu tivesse 1,5% nos trocados que eu tenho lá, eu tava feliz, cara. E aí 10% do Maicon, que há muito tempo Garro, está enrolando nessa história. ao ano, vai empurrando, vai prolongando os empréstimos, você soma 33, vamos arredondar. 34 com 40, vamos lá, dá 74 com 23, 77, 97, mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. 103, 104 milhões de reais. Se esses caras não entrarem num acordo com o Corinthians, o Félix Torres já é realidade, tem o transfer ban. E agora esses outros aqui, se não entrar num acordo, o que vai acontecer? A próxima punição é menos 6 pontos, né? São 2 anos que não pode botar ninguém, 2 janelas, né? 3 janelas. 3 janelas. Né? E ainda perde 6 pontos na tabela de classificação. Então seria um problema que poderia rebaixar o Corinthians. O Corinthians hoje tem 22 pontos, perdendo 6, vai lá para 16, que é a zona do rebaixamento. Então uma situação muito grave, complicada. O Corinthians está querendo renegociar essa dívida. Claro que o Santos Laguna não quer, porque já negociou, já dividiu e não foi cumprido. Então, nesse momento em que ele tem uma execução, não vai abrir mão. Então, essa é a dificuldade do Corinthians. Ai, que loucura. O Augusto Melo está em todas, cara. É aventura. Melo participou de todas. Porque não foi ele que, de repente, do Maicon, ele renovou esse empréstimo, do Willian que fez. O do Garro foi o Augusto Melo para segurar o Garro. Ele não pagou ninguém, não pagou ninguém. Ele foi contratando e não pagava. Para não cair, foi aquela época de não cair. Mas, cara, tudo bem, o Félix Torres, jogador da seleção do Equador, parceiro do Arboleda e tal. Cara, ninguém imaginava que não daria certo. Porque acontece isso muito no futebol. Virou uma bola de neve, time, você quer fazer o melhor e não acontece. Mas, cara, essa situação é extremamente delicada para o Corinthians. Delicada porque a gente sabe da dificuldade até com relação aos compromissos com os jogadores que estão lá, né? Que já parcelou com eles também, tem dívida com o atual elenco. E vem dívida aí agora com execução, o que é muito complicado. Já não pode contratar, não pode escrever, né? Não pode contratar, não pode escrever. E se não acertar essa questão, o pior que vai acontecer é perder ponto e aí sim entrar de vez na briga pelo rebaixamento. Desses 4 jogadores, erros técnicos na escolha ou não? De 3, sim, né? 3. O Maicon não conseguiu desempenhar o futebol, teve uma lesão. O Félix Torres e o Matias Rojas não conseguiu nem jogar no time do Messi. O Rojas foi embora por causa de pagamento. Pagamento, mas não estava bem. Mas não estava bem também, Fernandinho. Fez um jogo bom. Fez um jogo bom. Contra o América Mineiro. O único aí é o Garro, que está demorando a pagar também, né? A questão toda é essa, né, Fernandinho? E se não viesse esse transfer ban, tanto fazia, ia continuar contratando. Volta a repetir aqui de novo. O Duílio teve aqui, mesmo com essa dívida aí gigantesca que se fez durante essa gestão aí, ele falou aqui no programa que ele fez uma proposta pro Cristiano Ronaldo, pô. A gente fala brincando, mas é uma realidade. Ele falou aqui que ficou uma semana sem dormir, que ele fez uma proposta. Então os caras não estão nem aí, Fernandinho. Os caras vão gastando, trouxeram um jogador agora, o Vitinho, que precisava contratar. Ou seja, eles estão contratando porque já sabiam que tá vinha. R$1 milhão por mês. Então,
Um clube que tem essa dívida toda, que sofreu um transferência, está preocupado com dinheiro, aí quem sofre com isso? O torcedor. É o torcedor, porque se não é o torcedor, qualquer time do futebol brasileiro que tem essa dívida aí tinha fechado as portas, Fernandinho. Isso é a realidade. Agora, se não viesse, o que veio porque não pagaram. Essa é a questão. Não é questão de estar certo ou errado, se foi bom ou foi ruim. Pro Corinthians, isso que veio agora, se não viesse, os caras estariam gastando da mesma forma, empurrando para a barriga, com outro presidente que ia chegar, aí ia lá, vem aqui, diz que tá tudo certo, Duílio aqui de novo, veio aqui uma vez, disse que tava tudo certo, aí o ano que o Augusto assumiu, falou que tinha 11 meses de salário atrasado. Então... 11 meses. O Corinthians não tem algo certo faz tempo. Cara, 11 meses é muita coisa. Tipo, quando você tá no elenco, vocês três, esses jogadores, você tá num time, aí os caras falam, vou contratar fulano de tal. Cara, vocês não falam, esse cara é bom, esse cara é ruim, traz, não traz. Vocês só ficam sabendo na hora que o cara aparece no vestiário? Só fica sabendo geralmente quando o jogador aparece no vestiário, ou se você tem alguma amizade com esse atleta, você acaba conversando e eles trocam ideia, mas essa decisão vai muito mais da parte da diretoria do que próprio elenco, né? Para se manifestar, não tem tanta autonomia assim para decidir se vai contratar ou não um atleta. Com relação a esses 4 atletas, né? O Félix Torres, quando estava no Santos Lagunas, realmente fazia um excelente trabalho lá, jogou muito bem no Santos Lagunas, joga muito bem pela sua seleção. Infelizmente não deu certo no Corinthians, realmente não conseguiu corresponder à expectativa do torcedor, né? Tem um perfil de um grande zagueiro, mas não conseguiu entregar isso em qualidade técnica dentro de campo, né? E aí trouxe um grande prejuízo para o Corinthians em questões financeiras. O jogador não tem a menor culpa, né? Não tem culpa. Ele veio para igual ele chegou junto com o lateral esquerdo, foi emprestado agora para a Rússia, o Palácio. Para a Ucrânia, né? Ele foi, Palácio. Veio na mesma balada. Sim. Mas, cara, onde está o erro? É o cara que é ruim, não é, pelo que você está falando. Ou tudo que aconteceu no Corinthians. É da seleção. Tudo que aconteceu no Corinthians, dentro de campo ou fora de campo. Onde é que está a responsabilidade aí? É difícil a gente pontuar onde que foi que o jogador não conseguiu jogar, né, Fernandes? Isso acontece. Às vezes o cara não acerta aqui, acerta ali. Ele não se deu bem no Corinthians por motivos aí dele, né? Não sei, técnicos, pessoais, enfim, são vários motivos. Mas a verdade é que não conseguiu jogar. Hoje é um jogador que o torcedor torce o nariz, né? Quando vê em campo. Às vezes o Dorival até usa de lateral ali, até vai melhor pelo lado. Mas realmente não conseguiu jogar. E agora, com relação a isso, não tem culpa nenhuma. Aí o Corinthians foi lá contratar, não pagou, a dívida veio, o atleta não tem nada a ver com isso. Porque o mais louco dessa história é que revertem o responsável. Parece que o jogador é o responsável pelo problema do Corinthians e não pagar. E o atleta não é o responsável. Pode não ter funcionado como acontece. Vocês podem pôr aqui e não dá certo eu apresentando. E pôr no outro programa, como vocês já passaram por clubes, que não deu certo. A estratégia é boa. Acontece. A estratégia é boa. Mas eu acho até que é um jogador que, se o Corinthians for para o mercado, vende. Ele é da seleção, né? Vai aparecer clube interessado, o Corinthians vai recuperar uma parte desse dinheiro. Mas ele não pode jogar no Corinthians? Acho que a questão é mais a pressão que hoje ele vem sofrendo no Corinthians, né? Hoje, quando se fala em colocar o Félix Torres no time principal como titular, a torcida tem uma rejeição já, né? Ele virou o bode expiatório da parada? Infelizmente... Ele vai pagar a conta das mancadas. Ele tá pagando conta que nem é dele, né? O jogador, coitado do Félix Torres, né? Nessa situação, porque ele mesmo não tem culpa, né? De tudo que está acontecendo no ambiente do Corinthians. Realmente é uma situação muito delicada. Colocando tudo isso, Fernando, ainda tem essa questão também da base, né? Que você perde um jogador que poderia suprir a necessidade dos jogadores que hoje estão ausentes. Aí perdeu os 3 atacantes. Exatamente. O Pai, o Yuri Alberto e o... Carrilho. Não, o Romero está suspenso e o Carrilho. Você tem o Vitinho, esse moleque que a gente já vai mostrar já, que poderia estar aí... Podia jogar 16 anos, de repente estoura, arrebenta, e aí? Se vale tanto dinheiro assim que todo mundo está querendo? Você tem que contar com a base. Tem hora que você tem que contar com a base, tem que ter humildade. Mas o Corinthians não tem que faz dar isso. oportunidade. Fazer o quê? Se o também Manchester City, através do Bahia, vem buscar um moleque desse, algum valor o moleque tem. Tem. Eles têm dinheiro para arriscar? Tem. Mas, pô, como é que o Corinthians que está lá dentro não vai custar nada, não arrisca? Acho que aí tem uma grande questão também, né? Acho que a personalidade de colocar esses atletas para jogar. Ô, Dorival. Vacilaram, né? E eles no finalzinho aí tocou no assunto do menino aí da base.
Deixaram os meninos passar entre os dedos, né? Bahia foi esperto, ligeiro pegou. Tomara-se que o menino dê certo, né? Não fique só em promessa. Mas o menino, eu vi uns vídeos dele jogando. O menino é bom mesmo, viu? O menino tem futuro. E o Corinthians tá nessa crise aí, né, velho? Dívida. Tem que pagar. Espero que essa nova direção aí conserte o Corinthians. Que o Corinthians tá precisando urgentemente de uma liderança competente para fazer o Timão a se reerguer, né?